Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Mas eu vou para a parte 2 desse estudo no livro de João, capítulo 7, no terceiro bloco, que é a controvérsia entre Jesus e os judeus, versículo 18. Para você que está comigo, que Deus abençoe você. Versículo 18 diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Então a gente encerrou nesse versículo e eu estou começando outro vídeo nesse mesmo versículo, falando sobre a doutrina, os ensinamentos, né? Aquilo que Jesus estava reproduzindo como servo, e ele diz bem claro que ele estava falando, aquela palavra dele não vinha dele, mas vinha daquele que o enviou. E quem o enviou foi o Senhor, Pai dele, né? A qual ninguém cria nessa palavra, tinha como um blasfêmio, tinha como uma pessoa que estava cometendo um crime sobre o poderoso Deus dizer que era filho dele. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém entre vós a observa, porque procura matar-me. Era como se Jesus dissesse assim: olha, vocês falam tanto da lei de Moisés, vocês dizem cumprir a lei de Moisés, vocês dizem que são cumpridores da lei, mas não são, vocês não conhecem a Moisés, não conheceram a Moisés, e muito menos conhecem a lei, muito menos a pratica. Porque se vocês praticassem, conhecessem para praticar a lei, vocês tinham me reconhecido. Era para eles uma coisa absurda que Deus tivesse um filho. Deus não tem filho, Deus não tem filho, era isso que eles sempre diziam. Deus não tem filho, como é que agora esse homem aparece que é filho de Deus? Olha que blasfêmia, olha que mentira, olha esse enganador. Deus não tem filho. Era essa a indagação dos judeus, dos líderes, dos sacerdotes. E ele diz: olha, se vocês conhecessem o que Moisés falou, ele falou de mim, falou a meu respeito. O versículo seguinte vai dizer assim: e respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? E replicou Jesus: um feito realizei, todos vos admirais. Versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, não num sábado circuncidais um homem. O que é que Jesus estava falando aqui? Quando Jesus fala que eles estavam procurando matar, realmente estava, porque no versículo 1 do início desse capítulo fala sobre isso. Mas quando chegaram perto do Senhor, eles disseram: não, você está com demônios, ninguém está querendo matar você. Mas esse era o foco realmente deles, né? Essa era o que eles realmente pretendiam fazer. E aqui no versículo 22, o Senhor Jesus mais uma vez, né, fala para eles sobre a lei. Na lei fala sobre a circuncisão, pode circuncidar no sábado, não tem problema. Tanto na lei de Moisés, né? Aí ele ainda fala, se bem que não foi Moisés o primeiro a circuncidar, veio antes. Na verdade, começou lá ainda no patriarca Abraão. Aí ele diz no versículo 23, e se o homem pode circuncidar em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu curar no sábado a todo homem? Se pode circuncidar no sábado para não violar a lei de Moisés, por que eu não posso curar, fazer o bem no sábado também? Por que eu estou violando a lei, fazendo o bem a uma pessoa, curando o homem, curou o homem da mão mirrada, né, da mão enriquecida, né, da mão atrofiada no sábado, na sinagoga. Ele curou o homem do tanque de Siloé, que era cego. Então, foram curas que foi feita no sábado, que aumentou mais ainda o ódio deles por Senhor, por acreditar que Jesus estava violando o sábado, quebrando a lei. E Jesus dizer: não, como assim? Vocês podem fazer a circuncisão no sábado, que poderia até deixar para o outro dia, mas para não violar, vocês fazem.
E eu, se eu curar alguém que está necessitado de uma ajuda, de uma cura, eu estou violando. Então, são coisas que não batia, né? Dentro das tradições dos anciões, dos sacerdotes, são coisas que eles inventavam de uma forma tão rude que afastava as pessoas do verdadeiro propósito da fé, do verdadeiro propósito da palavra. Era como se eles não lessem realmente os escritos. Era como se eles só lessem aquilo que eles queriam para eles e passar para o povo. Mas parece que eles não pesquisavam, não esmiuçavam bem para entender realmente o sentido da mensagem, o sentido do que verdadeiramente a palavra de Deus representava para eles. Aí no versículo 24, para encerrar esse bloco, diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, isso é uma coisa que acontece muito entre nós. Julgar as coisas pela aparência, pelo que se vê. Parece que está quebrando, parece que está destruindo, parece que está desfazendo, parece que está desmanchando. Mas aí ele vai e diz assim, olha, segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se conhecermos a palavra de Deus de verdade, o seu significado, os seus propósitos, com certeza nós teríamos uma vida mais justa, andávamos num caminho mais justo. Aí pode ser que alguém ouve meu vídeo, mas Grazi, no mundo evangélico tem tanta coisa errada. Justamente aqui nós estamos falando disso. Jesus está de frente com pessoas, líderes que andavam designando as pessoas com a palavra, mas estavam todos designando de forma errada. E muitas vezes nós fazemos o mesmo por não conhecer verdadeiramente as Escrituras, ensinamos errados, conduzimos errado, ensinamos as pessoas a pensar coisas erradas do próximo, a julgar, até mesmo se afastar das pessoas por acreditar que aquelas pessoas não são dignas de se aproximar. E era exatamente isso que Jesus estava sofrendo na pele. Eles não queriam se aproximar de Jesus porque acreditavam que Jesus era um infiel, um injusto, era um ímpio, uma pessoa indigna de alguém se aproximar. Tanto que eles proibiram as pessoas de se aproximar de Cristo, de seguir a Cristo, ameaçando excomungar essas pessoas da sinagoga e do templo. E aí Jesus diz assim, no finalzinho eu achei lindo essa passagem, e sim pela reta justiça. Nós temos que conhecer a Deus para que a gente não venhamos cometer injustiça. A gente não faz a obra de Deus por aparência, a gente não faz a obra de Deus pelo que eu acho, minha opinião, pelo será, pelo sou acostumado a fazer assim, pela tradição. Não, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, as experiências são renovadas. Deus abre os nossos entendimentos de uma forma grandiosa e tudo fica mais simples e mais fácil. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.